Existe uma estratégia que se chama sistema de pontos e fichas, que é parecido com essa proposta do filme. Entretanto, mesmo nos atendimentos com crianças, a gente precisa tomar cuidado quando usar o sistema de pontos e fichas. Não deve ser o primeiro recurso a ser utilizado para mudança de comportamento, justamente porque pode ser mal interpretado, pode ser mal usado e chegar justamente nessa dificuldade. Olá, meu nome é Raquel. Meu nome é Mira. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje é a nossa última análise de junho, né, das nossas comédias românticas, e a gente vai terminar com Macrimilhas. Então, não sei se vocês já viram, é um filme recente na Amazon. A história basicamente é de um casal que tá com problemas no casamento e descobrem como se fosse uma solução meio mágica, assim, né? Vamos contar milhas por cada atitude que nós temos boa para o nosso casamento. E se a gente fizer alguma coisa errada, a gente perde. E é a mesma ideia das milhas de viagem. Quanto mais milhas eu tenho, mais atividades eu posso fazer e eu sou liberado para o que eu quiser. Então, o filme já começa com uma boa sacada, que é para explicar o que a gente costuma chamar de sobrecarga feminina, né? Ela precisa, no casal, né? Ele logo no começo reclama que era só ele ser lembrado, né? Então, ela precisa lembrar de todas as atividades da casa, dos filhos, ela precisa organizar tudo e um outro, né, um combozinho, né, da maior parte das reclamações masculinas é quando ela vai reclamar com ele lança a boa frase de tudo tem que ser no seu tempo, do jeito que você quer. Essa frase é muito comum da grande maioria das mulheres ouvirem, né? Os homens falam muito sobre isso, mas eles não percebem o quanto virou uma frase fácil de ser falada e vazia de significado. No próprio filme, a gente vê que tem um problema de vazamento da pia, que não parece ser um problema que está acontecendo desde o dia anterior. Parece que é algo que já tem há bastante tempo e que, mais uma vez, ela vai lá e reclama dele. E quando ele responde que tem que ter tudo no tempo dela, não faz muito sentido, né? E a gente sabe que no dia a dia isso também acontece. Muitos homens usam esse argumento para conseguirem se livrar da sua obrigação porque acham que a mulher está só querendo no tempo dela, sendo que o tempo deles é nunca. E ele reclama que ela só quer mandar nele, né? Sim. Você só me manda mensagem para me mandar fazer coisas. Sendo que, na verdade, ela está tentando dividir as tarefas. Sim. Ela faz uma parte, ela quer que ele faça outra. E aí ela pede para ele fazer várias coisas. E quando ela chega em casa, ele tá sentado no sofá jogando videogame. E aí ela já sabe que ele não fez nada. Ela pede para ele fazer o jantar, inclusive. E aí ela chega com fome, a comida não tá pronta. Aí ele fala, eu não entendi que você me pediu para fazer o jantar. E ele cozinha. Aliás, um dos hobbies dele é cozinhar. Isso é uma coisa importante, né? Não é que ele não sabe cozinhar, que é pesaroso para ele. Não, ele gosta de fazer isso. Inclusive, ele sai de casa para cozinhar com os amigos. Nesse exato dia que ela pediu para ele deixar a comida pronta, né? Então, fica justamente essa. Não pode mandar mensagem lembrando, mas ao mesmo tempo é só me lembrar que eu vou fazer. Horas, né? Isso é uma coisa muito comum, né? Eu sei que eu já falei isso, eu vou repetir. A gente já falou isso em outros vídeos também. Mas é importante que tanto homens quanto mulheres tenham consciência desse padrão de comportamento, porque ele é muito prejudicial para os relacionamentos. Os homens perpetuam sem entender qual é a problemática disso, e muitas mulheres aceitam esse discurso e sofrem sem entender também que podem agir de uma maneira diferente e que precisam aceitar que elas estão certas, né? Elas não estão sempre erradas, como os parceiros costumam dizer, né? E essa dificuldade de comunicação acaba sendo um grande problema nos relacionamentos. Isso. E normalmente nós não estamos pedindo demais. A gente está pedindo só uma divisão de tarefas. Básica. Que não é ajuda, tá? Porque normalmente, sim, moramos juntos, todos sujamos a casa, todos usamos tudo que tem na casa. Então, não é pedir demais. Tá bom? Não é pedir demais. E falando de dificuldade de comunicação, um outro ponto importante também que a gente vê no personagem masculino, né, é outro padrão extremamente comum. Homens que não sabem se comunicar. Olha só. Caramba, como estamos falando mal deles hoje. Brincadeira. Então, ele não sabe falar, ele não sabe dizer não, ele não sabe se posicionar. Isso vem, aparentemente, desde sempre. Ele se tornou dentista porque ele não soube dizer não para o pai. Conforme o filme vai desenrolando, a gente vai vendo como que ele não consegue conversar com a esposa dele sobre nada. Ele só escuta o que ela tem para falar, ele pede desculpa,
que são desculpas vazias, porque ele não para refletir, ele não para conversar, para entender qual realmente foi o problema, e ele vai repetindo os mesmos padrões sempre, ele vai sempre fazendo tudo igual, e ele não consegue dizer o que ele quer, ele não consegue dizer o que é importante para ele, ele não consegue dar sugestões de como que aquilo pode melhorar. Eu nem sei se ele percebe que tá ruim. Né? Ele vai perceber quando ela vai e termina a relação, né? Quando parte dela não aguentar mais, e aí então isso acaba sendo uma virada de chave, e aí ele resolve a vida toda dele. Tudo isso que ele não conseguia fazer, então ele deixa de ser dentista, ele vai trabalhar com cozinha, que é o que ele gosta, né? Ele participa mais da vida dos filhos, né? Porque tem essa questão dele não ser participativo na vida do filho. Então, isso acontece também na realidade. Sim. Às vezes, algumas pessoas, e aí tanto homens quanto mulheres, né? Sim. Precisam de mudanças bruscas na vida, né? Realizadas por outras pessoas, para conseguir se aprumar ou para entender que aquilo não estava funcionando. E às vezes isso é ruim porque para o ex-parceiro vira aquela interpretação de mas comigo não era assim, isso passou a ser assim com outra pessoa. Mas às vezes o papel da separação ou enfim, do rompimento de alguma forma foi fundamental para que aquela pessoa entendesse tudo aquilo que ela de fato está perdendo, não só com o parceiro ou a parceira, mas principalmente na própria vida, né? Sim. Em não respeitar os próprios limites. E aí consegue fazer algum tipo de mudança, como é o caso dele. Exatamente. E aí, a gente vai contar o final, né? Mas várias mudanças aí. Beleza. Então, pegando esse gancho das mudanças, vamos falar sobre a ideia das milhas, né? A ideia das milhas é justamente promover uma mudança no relacionamento. Então, a gente tem um relacionamento que não tá bom e a gente inclui nessa relação um esquema que era para ser de recompensa. Você tem comportamentos bons para o seu casamento, para o seu relacionamento, então você ganha uma recompensa por isso. Você vai acumulando um número de pontos em que você vai, no final, resgatar uma recompensa. Só que no caminho, a gente vê que isso não foi feito da melhor forma. Por quê? Deixa eu interromper rapidinho. Sim. Só para a gente deixar claro que essa questão da recompensa, gente, quando a gente fala de mudança de comportamento, ela é fundamental. É o que a gente fala de esquema de reforçamento, né? Quando a gente trabalha com criança, é muito comum que a gente use... É muito comum, não. Existe uma estratégia que se chama sistema de pontos e fichas, que é parecido com essa proposta do filme. Entretanto, mesmo nos atendimentos com crianças, a gente precisa tomar cuidado quando usar o sistema de pontos e fichas. Não deve ser o primeiro recurso a ser utilizado para mudança de comportamento, justamente porque pode ser mal interpretado, pode ser mal usado e chegar justamente nessa dificuldade que a Raquel quer falar, que foi o sistema de reforçamento do filme, né? Que eles vão tentar propor e claramente dá errado. Né? Exatamente. E aí o problema que deu é que eles deixam de fazer as atividades, ter os comportamentos bons para o casamento com o intuito de melhorar o casamento de fato. Eles começam a ter aqueles comportamentos só para acumular milhas e para poder, no final, ter a recompensa. No caso, no início, muito mais ele, e depois ela descobre, e aí entra numa certa disputa, né? Mas perde o sentido. Eu não tô fazendo aquilo, eu não tô perguntando. Ele até fala, né? O amigo dele fala assim: pergunta pra ela como foi o dia dela, assim você vai ganhar mais pontos, mais milhas. Ele fala: não, dá muito pouco ponto e dá muito trabalho. Então, ele não quer, no início, ele não tá tão interessado assim em realmente investir na relação, investir no casamento. Ele tá interessado em ter os pontos para ele conseguir ter o que ele quer lá no final com os amigos dele. Sim. Então, perde o sentido, deixa de ter a ideia que era boa, que era vamos usar isso aqui a favor do nosso casamento, e vira algo mais do tipo, eu vou usar isso aqui a favor dos meus interesses individuais. E aí a gente tem uma fala muito problemática da moça lá das milhas, que ela dá a entender assim: você primeiro precisa priorizar o seu casamento para depois você ter os seus momentos individuais, para você ter direito a ter os seus momentos individuais. É problemática por dois motivos. Primeiro que não existe isso de pré-requisito, né? Eu não tenho que fazer uma coisa para depois fazer uma média, né, no meu relacionamento para eu poder fazer uma outra coisa sozinho. Mas eu até entendo para onde ela quis ir, do tipo, você precisa priorizar a sua relação ao invés da sua vida individual. Ok, mas temos esse problema de que uma coisa não pode estar condicionada à outra. E a segunda coisa é quando ela fala que quando a gente dá demais, recebe de menos, ou lá o que seja, isso causa um desequilíbrio no relacionamento e a gente tem que manter um equilíbrio. Não é verdade.
Assim, tudo bem, o ideal é sim ter um equilíbrio. Mas não tem uma régua. Não, exatamente. Não tem balança, né? Não existe um equilíbrio o tempo todo. A gente vai estar em desequilíbrio de vez em quando, porque vai ter uma hora que eu não vou estar bem, vai ter uma hora que meu parceiro não vai estar bem, eu vou precisar suprir um pouco mais as necessidades dele, eu vou precisar dar uma segurada nas minhas, eu vou precisar entender que o contexto muda e, de acordo com o contexto, essa balança ela vai realmente indo um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, e às vezes, esperamos que na maioria do tempo, vai estar em equilíbrio. Mas não pode estar extremamente desequilibrada, como é o começo do filme, que retrata grande parte das relações amorosas que a gente vê hoje, Exato. né? Em que a mulher faz tudo, né, relacionado à organização da vida do casal e da família, e ele só cumpre as tarefas básicas dele de trabalho, né? Sendo que ela também trabalha, né? Então não está equilibrado, porque está tudo na conta dela, e ele faz o que quer na hora que quer, sai lá para cozinhar com os amigos e tal, e ela não. Então, de fato, esse desequilíbrio gigantesco, ele não pode perdurar por muito tempo, porque senão ele traz sofrimento para o casal, ou pelo menos para uma das pessoas do casal. E aí, no que tem uma pessoa sofrendo, a relação já não fica tão boa assim, né? Exatamente. E o próprio filho deles percebe esse desequilíbrio, né? Então, tem vários momentos ali no filme que o filho fala: não faz promessa que você não pode cumprir, não me decepciona de novo, coisas assim. Então, não é só a esposa não é só a mulher que está reclamando, não é só a esposa que está percebendo que tem um problema. O filho também consegue ver, e a filha também, que ela demonstra isso de outras formas. Mas o filho deixa muito claro, em palavras, diferente do pai, que bom, né? Ele consegue se comunicar e cobrar isso aí do pai dele, uma presença que cumpra as promessas dele. Sim. Então é um filme super atual, com uma temática interessante, Sim. Mostrando principalmente que não existem soluções mágicas para resolver problemas complexos, e o problema central nessa relação, claramente, dificuldade de comunicação e dificuldade de divisão de tarefas, que é algo muito, muito, muito comum. E aí, o que a gente tem aqui como orientação para casais que passam por isso? Conversem. Busquem ajuda, conversem com outras pessoas que já passaram por situações parecidas. Mulheres não acham que estão sempre exigindo demais, né? Ter uma divisão justa do trabalho de casa é importante, sim. Homens, entendam que apesar do trabalho, apesar de vocês já fazerem muito mais do que os homens das outras gerações, às vezes está muito longe ainda de uma divisão igualitária ali, de uma divisão mais justa de tarefas, né? E se ao contrário também, né? Não é tão comum, mas às vezes acontece, de que é o homem quem faz mais e a mulher que faz menos, a gente entra na mesma história. Conversem, façam acordos, façam combinados, pensem, repensem, testem várias estratégias diferentes para conseguirem chegar numa relação mais saudável para os dois, porque essa é a parte mais importante. E se não der, às vezes a ideia mesmo é separar para algumas pessoas. Sim. E, se puderem, façam terapia de casal. Terapia de casal não é só para quem está quase terminando. Terapia de casal é para alinhar valores, alinhar expectativas, justamente para ter uma ajuda para como solucionar alguns tipos de problemas. Então, não fiquem com vergonha, não fiquem achando que, não, terapia de casal é só para casais falidos, fracassados. Não é verdade. Terapia nunca é pra gente falida e fracassada. Exatamente. É sempre para ajudar. Exatamente. E também não precisa ser casado para fazer terapia de casal, tá? Já tem muitas pessoas hoje em dia que namoram e fazem terapia de casal. Pessoas muito saudáveis. Exatamente. Então, é isso. Tem mais alguma coisa do filme que você achou interessante pra gente comentar aqui? Deixa pra gente nos comentários, tá? Além disso, curte, compartilha, salva para poder estar sempre sendo avisado dos nossos vídeos. E a gente se vê na próxima semana. Até!